Segundo Crônicas 30, 27. Vamos ler juntos esse texto, irmãos. Todos acharam? Leiamos. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém. E a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Estava me lembrando hoje de um pastor que eu tive a oportunidade de ouvi-lo ano passado, ou foi início desse ano. Pastor de uma igreja grande, uma igreja muito forte no cenário nacional e no cenário presbiteriano. E ele falando assim do seu começo no ministério, das suas dificuldades. E ele contava que ele conhecia assim, missionários, pessoas que estavam fazendo a obra de Deus e eram carentes, e ele começava a dar as coisas dele, inclusive as coisas da própria casa. Ele dizia que a mulher chegava em casa e estava faltando panela, né? Estava faltando objetos na casa. E aí a mulher perguntava: o que aconteceu? Ele disse: eu dei. Eu dei. O missionário estava precisando e ele não tinha. Eu tinha e eu dei. E aquela experiência se repetia. A mulher olhava e estava faltando coisas na casa porque ele dava para missionários carentes. E ele começou a testemunhar como Deus foi abençoando a vida dele. E ele começou a testemunhar a realidade que ele vive hoje. Ele começou a falar da realidade da bênção de Deus na vida da esposa dele, da bênção de Deus na vida dos filhos dele, e como Deus os tem suprido. E ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Eu lembro do assunto que ele falou, eu lembro da linha da argumentação, mas tem muita coisa que eu esqueci. Anotei, mas muita coisa que eu esqueci. Mas teve uma coisa que eu não esqueci quando ele deu esse testemunho. E ele disse assim: cuide das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Isso não saiu da minha cabeça, irmãos. Essa frase ficou aqui dentro de mim e ela não sai. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Aquela frase valeu a minha noite ali. Valeu a minha noite. Deus falando para mim: cuide das minhas coisas e eu vou cuidar das suas coisas. E esse texto aqui, isso a gente poderia aplicar em tantas coisas, irmãos. Em tantas coisas, no nosso envolvimento com a obra de Deus, no nosso envolvimento com a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, na nossa dedicação ao serviço, tantas coisas. Mas quando eu olho para esse texto aqui, esse texto, ele tem um clímax. E qual é o clímax desse texto? O clímax desse texto é exatamente os sacerdotes e os levitas orando e Deus ouvindo a oração. O clímax dessa passagem é Deus abençoando o seu povo. É Deus agraciando o seu povo.
É Deus manifestando o poder dele sobre o seu povo. Mas isso aconteceu não do nada. Isso aconteceu como fruto de uma realidade, como fruto de um contexto, irmãos. Às vezes algumas pessoas pensam que oração é como ligar e desligar. É como ligar uma TV, ou um computador, ou um micro-ondas e desligar. E depois a gente se esquece daquilo. Mas a oração, irmãos, eficaz, ela é resultado de uma vida com Deus. Se você quer ter uma vida de oração eficaz, e eu tenho certeza que quer, e você está aqui porque você quer orar, e você quer que Deus responda a sua oração, quer que Deus atenda a sua súplica, isso não é algo que liga e desliga, que a gente chega aqui e veste uma roupa de espiritualidade, e depois quando a gente sai daqui, a gente tira essa roupa de espiritualidade e vive a vida do jeito que a gente quer. Não é assim. A oração eficaz é resultado de uma vida que valoriza as coisas de Deus. Se você quer ter uma vida de oração eficaz, não para que Deus faça o que eu e você queremos, mas para que Deus faça a vontade dEle, o propósito dEle na nossa vida, Deus nos ensina: cuide, atente para aquilo que eu quero para você. Atente para uma vida de obediência e de devoção ao Senhor. Atente para uma vida que tenha atenção para aquilo que Deus quer. O que esse texto nos mostra, irmãos? Esse texto nos mostra um homem chamado Ezequias, que ele envia mensageiros por todo Israel e por todo Judá, para que eles fizessem algo, para que eles anunciassem às pessoas, a fim de que elas celebrassem a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou passagem. E era uma das festas instituídas no calendário judaico, juntamente com Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E a Páscoa celebrava a libertação do povo hebreu do Egito. O que a Páscoa celebra para nós cristãos hoje? A Páscoa para nós cristãos celebra a ressurreição de Cristo. Celebra a nova vida de Cristo em nós, celebra o fato de Deus nos ter poupado da destruição e nos ter salvado pelo sangue do seu Filho. É isso que celebra. E Deus tinha determinado que aquele povo deveria celebrar a Páscoa, deveria celebrar essa festa, deveria se lembrar do que Deus fez. E aqui nós temos, irmãos, esse texto nos mostrando isso. O povo estava celebrando a Páscoa. O povo estava cuidando das coisas de Deus. O povo estava se lembrando do que o Senhor fez, se lembrando dos seus feitos, das suas maravilhas, e o cultuando, e o exaltando. O povo estava aqui numa demonstração de que Deus era importante para eles, de que eles tinham um compromisso com Deus, assim como Deus tinha um compromisso com eles, de que Deus tinha feito uma aliança com eles, e eles estavam nessa aliança com Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Queria que você entendesse o seguinte: assim como esse povo teve êxito na oração, por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus,
porque eles estavam ligados a Deus em uma aliança. Esse Deus que os libertou do Egito. Assim também, irmãos, a nossa oração, ela vai ser eficaz se nós também formos alvos da Páscoa do Senhor. Se nós também formos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se a ressurreição de Cristo não for simplesmente um evento distante que nós sabemos que aconteceu, mas se a ressurreição de Cristo for um evento que nos impacta, que faz diferença na nossa história, que nos transforma, que nos muda, que nos abençoa, que nos toca. A Páscoa tocava aquele povo. A Páscoa abençoava aquele povo. A Páscoa fazia com que aquele povo se reunisse para celebrar aquilo que Jesus fez por você, lhe toca. A obra de Jesus na cruz do Calvário toca a sua vida, meu irmão. Toca a sua existência. Isso lhe emociona. Isso mexe com você, isso molda a sua vida, isso lhe abençoa, você se lembra disso, você celebra isso. É a realidade de nós estarmos unidos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ao Cordeiro de Deus, cuja morte nos dá vida, cujo sangue nos reconcilia com o Senhor, cuja obra expiatória nos livra da condenação. É isso que vai fazer diferença na nossa vida de oração. É isso. Aquele povo estava ligado ao Senhor. Aquele povo estava conectado ao Senhor. E Deus age. E aqui, irmãos, nós temos algumas expressões muito interessantes. E eu queria mencioná-las e encerrar. Observe. O texto diz que aquele povo fez algumas coisas. Deus atendeu a oração deles. Sim, mas havia algumas práticas deles. Observe aí no verso de número 19, que diz o texto, que aquele povo se dispôs para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais. Eles não estavam purificados ritualmente. Eles não tinham participado de todos os rituais de purificação exigidos pela lei mosaica. Mas a atitude do coração deles era uma atitude pura. E essa Páscoa, que era celebrada mais ou menos no mês de março, abril, do nosso calendário, que para os judeus era o mês de Abib, no dia 10, eles pegavam um cordeiro, dia 14, eles matavam o cordeiro, comiam o cordeiro, e nos outros 7 dias, eles celebravam a festa dos pães asmos. Eles comiam pão sem fermento, e eles participavam de ervas amargas, para se lembrarem do sofrimento no Egito. E aqui diz o texto, irmãos, que estavam aquelas pessoas ali, e Ezequias orou por eles, pedindo que Deus perdoasse aquele povo, que não pôde se purificar ritualmente para a Páscoa. E olha o que o texto diz no verso de número 20. Diz o texto: ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Deus está nos ensinando que uma vida de oração vitoriosa é fruto de um coração quebrantado e arrependido. De um coração que busca a Deus. E que busca a Deus sinceramente arrependido. Queria dizer para você
e para mim, que se a gente não leva Deus a sério, se a nossa vida é uma vida em que se brinca de ser crente, se brinca de servir a Deus, a sua vida de oração não vai prosperar. Se o meu coração e se o seu coração gosta de guardar pecados, abrigar pecados, amar os pecados e continuar neles, mas a gente ao mesmo tempo quer adorar a Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer amar o mundo, a gente quer servir a Deus, mas quer servir ao mundo, quer as coisas de Deus, mas quer as coisas de Satanás, e a gente vai orar, a vida de oração não vai para frente. E tem muita gente que vive assim. E depois ele diz, meu Deus, por que a minha vida não anda? Não anda porque a gente não tem posturas sérias diante do Senhor. O texto diz que a oração vitoriosa é a oração que é fruto de um coração que se arrepende. Amém, irmãos? De um coração que reconhece os seus pecados, reconhece que é fraco mesmo, porque é isso que nós somos, fraco. Somos pó, somos débeis, somos como a erva, que hoje existe e não sabe se amanhã vamos continuar aqui. Mas quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, com a alma aberta, dizendo, Senhor, Tu conheces a minha fragilidade e o meu pecado, mas em Ti há perdão e misericórdia. E eu busco o Teu perdão e a Tua misericórdia de todo o meu coração. Tenha certeza que Deus não vai lhe rejeitar. Ele não vai nos rejeitar. Mas o texto nos mostra uma outra atitude daqueles irmãos. Aquele povo teve uma atitude não apenas de confissão, mas de adoração. E a adoração aqui, irmãos, se manifesta no sacrifício, se manifesta na doação, se manifesta na entrega, se manifesta no oferecimento. Aquele povo já tinha celebrado durante 7 dias a Páscoa. Mas diz o texto, no verso de número 23, verso 22, diz o texto que eles comeram por 7 dias as ofertas da festa. E eles trouxeram ofertas pacíficas. Eles renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Isso aqui é adoração. Adoração é oferta a Deus. Aquele povo oferecia animais, nós oferecemos a nossa vida. Aquele povo oferecia animais mortos, nós oferecemos um sacrifício vivo. O nosso corpo, o nosso ser, tudo que nós somos. Adoração é isso, é oferecimento. Adoração é entrega. E diz o texto, irmãos, que concordou toda a congregação em celebrar, verso 23, outros 7 dias. E aí Ezequias podia dizer, mas custa, mas dá trabalho. Dá trabalho. Mas 7 dias, a gente já celebrou 7? Mas 7 dias. E diz o texto que eles celebram. E no verso número 24, Ezequias apresenta à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas para sacrifício. Os príncipes apresentam à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Adoração, irmãos. Se eu não entrego a minha vida a Deus, eu vou ter dificuldade de entregar outras coisas a Deus. Não é verdade? Mas se eu entrego a minha vida a Deus, eu não vou ter dificuldade de entregar nada para Deus. Porque a minha vida já é dele. Porque a minha vida já pertence a Ele. Rick Warren, ele diz que a adoração é amar a Deus. E a adoração é se entregar a Deus para cumprir os seus propósitos. C.S. Lewis diz que a adoração é ter
é se encantar com Deus, é se encantar com a beleza de Deus. Aquele povo já tinha passado 7 dias, eles podiam terminar a festa 7 dias. O culto já tem 1 hora, para que 1h30? Já dá tempo, já deu. Mas eles passam mais 7 dias celebrando, mais 7 dias adorando, mais 7 dias lembrando aquilo que Deus fez por eles lá no Egito. Você quer ter uma vida de oração eficaz? Tenha um coração adorador, um coração que aprecia a Deus, como disse C.S. Lewis, um coração que olha para Deus pelos olhos da fé e tem prazer em Deus. Irmãos, se nós temos prazer em coisas, se nós temos prazer em pessoas, falhas, imagine o prazer que a gente deveria ter num Deus que é santo. Todo dia eu deixo meu filho na escola, os meus filhos, todo dia. E vou buscá-los. E o Daniel, todas as vezes que teve uma determinada situação, que acho que a Cíntia foi buscá-lo, acho que na mesma semana eu tive que ir numa endocrinologista, e aí já era meio-dia, eu pedi o pastor Wallace para buscá-lo, e aí o pastor Wallace foi pegá-lo. Mas sempre eu busco. Mas todas as vezes ele disse para mim: papai, o senhor veio me buscar hoje, né? Eu disse: veio me buscar, meu filho, eu sempre não lhe busco. Papai, o senhor veio me buscar hoje, né? É. Meu filho tem umas dores, às vezes a gente está fazendo alguns exames, de vez em quando ele tem umas dores. É dor na perna, é dor no braço, é dor na barriga, é dor na cabeça. Mas o senhor veio me buscar, né, papai? Se eu tiver dor, se não sentir dor, o senhor vem me buscar. Eu disse: veio, meu filho. Aí ele me abraça. Aí depois ele quer me abraçar de novo. Mas, irmãos, é uma delícia. E eu saí do colégio hoje, e o meu filho é um pecador, como eu. Né? Ele tem falhas. Eu saí do colégio hoje dizendo: Senhor, muito obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo prazer de ser pai. Muito obrigado pela satisfação de olhar para os meus filhos e dizer: foi o Senhor que me deu. Senhor, muito obrigado. E eu tenho prazer neles, em vê-los crescer, em vê-los se desenvolver, em dar as coisas para eles, em abrir a mão de coisas para eles, em ter um bombom, o bombom é meu, mas eles querem, eu fico sem um bombom e dou para eles, e eles comem e eu tenho prazer nisso. Você que é pai e mãe sabe bem do que eu estou dizendo. Eu não preciso lhe explicar muito o que é isso. Se nós temos prazer em seres humanos, pecadores como nós, será que não devíamos ter prazer em Deus, irmãos? Uma oração eficaz é uma oração de pessoas que têm prazer em Deus, têm prazer em adorá-lo, têm prazer em bendizê-lo, têm prazer em se doar para Ele. E eu termino. Diz o texto, irmãos, que aqueles israelitas, eles estavam ali celebrando a Páscoa, e no verso de número 25, diz o texto: alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, a congregação de todos os que vieram de Israel, os estrangeiros. Aí no verso 26 diz: houve grande alegria em Jerusalém. O que é isso, irmãos? O texto está nos dizendo que aquele povo que confessava pecados, que aquele povo que adorava a Deus, aquele povo se alegrava em Deus, aquele povo tinha gozo em Deus, aquele povo tinha prazer em estar na presença de Deus.
Aquele povo tinha satisfação em festejar os feitos de Deus. Aquele povo tinha a grata bênção de olhar para Deus, saber quem Deus é, saber o que Deus fez e se alegrar por isso. E como nós precisamos, irmãos, reaprender a nos alegrar em Deus. Não é verdade, irmãos? Primeira pergunta do breve catecismo. Todo crente presbiteriano que já está há um tempinho na igreja presbiteriana sabe disso. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Diga aí, Sandro. Qual é o fim principal do homem? Lembra da resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e o quê? Gozá-lo para sempre. Veja que o breve catecismo está dizendo que a finalidade pela qual nós existimos é glorificar a Deus e gozar da presença de Deus para sempre. Por isso que o John Piper, ele diz: nós glorificamos a Deus quando nós temos alegria em Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós temos prazer em Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós temos satisfação em Deus. Aquele povo teve uma oração que foi respondida, sim, pela graça de Deus, antes de tudo, porque toda oração respondida é pela graça de Deus, não é mérito nosso. Mas aquele povo estava ali, se alegrando em Deus. Irmãos, a gente pode se alegrar em muitas coisas. A gente pode se alegrar no salário que aumenta, no emprego que consegue, no curso que termina, no vestibular que passa, às vezes no time que ganha. Mas se alguma alegria nossa for maior do que a nossa alegria em Deus, a gente precisa reexaminar a nossa vida espiritual. Porque não há alegria que deva superar a nossa alegria no Senhor. Quantos podem dizer amém? E aquele povo que vivia assim, diz o texto: sacerdotes, levitas se levantaram, abençoaram o povo. A sua voz foi ouvida. A sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Que a oração da quarta igreja, que a oração desse povo aqui, que se reúne, que a sua oração, a minha oração, não fique presa a essas paredes, mas que ela suba e que ela chegue até a santa habitação de Deus. E é isso que Deus quer. Que a sua oração pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu emprego, pelo seu físico, pelos seus negócios, pela sua espiritualidade, pela sua devoção, pelo seu ministério, pelo seu serviço, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelos seus desafios. Que a sua oração e que a minha oração agrade ao Senhor e chegue até a santa habitação de Deus. E que nós venhamos ver o manifestar poderoso e gracioso de Deus cada vez mais na nossa história. Que Ele nos abençoe. Quantos podem dizer amém?
Quantos podem dizer amém?